Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso vídeo tem dois temas principais interconectados. O primeiro é mostrar como você pode fazer interfaces contendo várias saídas utilizando aqueles microcontroladores bem pequenininhos com 5 ou 6 pinos de I/O que custam em torno de $0,5. Claro, utilizando os expansores de I/O, que é o tema desse vídeo. E o segundo tema é como está relacionada a criatividade neste contexto do projeto eletrônico. Nós vamos enumerar as fases da criatividade e ver como é que elas ficam aplicadas aí nesse exemplo de projeto. Então fica comigo, vamos lá. Segundo os especialistas, o processo criativo possui 4 fases. A primeira é a preparação, é onde nós tomamos ciência do problema, utilizamos todos os nossos conhecimentos para resolver, e isto vale pesquisa, vale ajuda de outras pessoas, e eu posso dizer que nesta fase quase todo o problema, 90% do problema já é resolvido, mas até que algum fato pode acontecer. E aí que nós podemos ter algum problema, alguma coisa que não estava prevista. E esta é a segunda fase do processo criativo, chamado de incubação. Os especialistas afirmam que o nosso cérebro entra em um tipo de loop e não para até que consiga uma solução para o problema. E nesta fase, o mais importante são os nossos conhecimentos em outras áreas. Nós temos que se afastar do problema e tentar pensar fora da caixa, encontrando uma solução não trivial para resolver essa questão. Então, algo inusitado acontece. A solução surge do nada. E essa é a terceira fase do processo criativo, chamado insight, onde nós se afastamos do problema e acabamos tendo uma ideia, uma solução, uma possível solução para o problema. E com isso passamos para a quarta e última fase do processo criativo, chamado de verificação. É onde nós testamos aquele insight e verificamos se a solução realmente confere. E para exemplificar as fases do processo criativo, eu vou utilizar um exemplo real do mundo dev da eletrônica. Eu desenvolvi um projeto de um pequeno controlador onde em um determinado momento eu tranquei e demorei aí mais de 24 horas para encontrar a solução. A especificação era de um controlador que tinha 2 entradas, 3 saídas do tipo relé e uma porta de comunicação RS485 que utilizava 3 pinos de I/O, totalizando 8 pinos de I/O. E eu deveria usar um microcontrolador da família 12F, fabricado pela Microchip, que tem apenas 6 pinos de I/O. E daí, topa o desafio? Então vem comigo. Eu criei uma folha de projeto, coloquei o microcontrolador, os pinos de alimentação VCC e GND e coloquei os capacitores de desacoplamento. Aproveitei também para colocar o conector de gravação aqui, o pino 7, 6 e 3. Lembrando que nós estamos na primeira fase do processo criativo, que é a fase da preparação. Então, seguindo, eu fiz o driver RS485, é um MAX 485 transceiver de rede, tem um conector RJ45, a alimentação já entra por esses pares aqui, e como ele é um half duplex, nós temos aqui o pino de direção, o pino de recepção e o pino de transmissão. Ou seja, ele recebe e transmite em tempos separados. E aqui no microcontrolador eu compartilhei esses pinos com o conector de gravação. E seguindo, vamos conectar as 2 entradas de sensores. O S1 é um sensor que entra 220 volts, temos 2 resistores que funcionam como um limitador de corrente para deixar que apenas 2 volts circule pelo LED, e temos um diodo que ele é um protetor de tensão reversa para não deixar também que o LED do optoacoplador dê problema aí. E temos aqui o RA4 eu configuro como entrada, e quando eu ativo aqui ele dá 0 e eu consigo perceber que essa entrada foi ativada. A S2 eu estou colocando aqui no RA3, que ele é um pino que é só de entrada, e eu também tenho um hardware especial aqui que permite quando entra esse sinal, ele baixa esse coletor aqui desse optoacoplador e também o microcontrolador sinta que a entrada foi ativada.
E agora a situação começa a complicar, porque nós já gastamos 5 pinos de 6 disponíveis pelo microcontrolador. Mas espera aí, nós ainda estamos na primeira fase do processo criativo, que é a preparação. Então é suposto que a gente sabe lidar com a situação, a gente sabe tudo até agora. Então, para fazer essa expansão de I/O, eu vou utilizar esse chip, o CD4094, que ele é um registrador de deslocamento que tem 8 estágios internamente e permite que eu faça a transferência dos bits de forma serial de um registro lá dentro do microcontrolador para um registro dentro do chip, e esses bits acabam saindo nos pinos ali de I/O. Ele tem aqui o diagrama interno, que a gente dá uma olhada para entender como o chip funciona, e tem o diagrama de tempos. E esse diagrama aqui, analisando clock, data, strobe, output enable, a gente tem que ter condições de desenvolver um programa lá dentro do microcontrolador para transferir esse registro e acabar acionando esses I/Os. E foi o que eu fiz com base no datasheet. Eu liguei VCC, GND, Enable Out, coloquei um capacitor de desacoplamento e o pino de data eu compartilhei com RA4, mesmo porque ele vai ser entrada só momentaneamente. E o pino de clock, que tem que ser um pino de I/O exclusivo, eu coloquei aqui no I/O que estava sobrando. Agora nós temos aqui algo que vai ser um problema, tá? Vai ser o strobe, porque ele precisa também de um pino de I/O específico e nós não temos mais nenhum disponível. Mas vamos deixar esse problema mais para frente. Primeiro eu quero te mostrar a rotina de transferência serial que eu usei aqui dentro do microcontrolador. Aqui eu tenho este registrador, que ele é transferido bit a bit para fora pelo pino até o registrador de deslocamento, e eu utilizei também um analisador lógico para verificar aí se esse protocolo está correto. Eu fiz isso utilizando aquele diagrama de tempos lá do datasheet. Então vamos verificar uma amostra aqui. Ó. Eu estou colocando o 1 no data e estou dando um clock aqui na subida, né? 1 clock, 0 clock. E lá no final, depois que eu já transferi os 8 bits, eu dou aqui um strobe. Esse strobe serve para pegar o registro que está lá dentro do chip e colar ele no registro que está ligado nos pinos. E continuando, eu coloquei os 3 relés no expansor de I/O, coloquei também um LED externo e o LED interno já está colocado aqui. Eu tenho outra folha de esquemático com essas saídas, onde são os relés e o LED. Tem aqui um array de transistor, um LN 2003 aí. E agora vamos resolver ali o problema do strobe, né? Eu poderia colocar ele aqui no DIR, mas eu não posso, porque o DIR configura aí a entrada e saída dos pacotes da comunicação. TX e RX também não posso utilizar, né? E aqui junto com as teclas não dá. A princípio parece não ter uma solução simples para resolver este problema, pois nos falta um pino de I/O, é um recurso indispensável para que a gente possa ligar o strobe para que o projeto funcione corretamente. Então vamos esperar agora que uma solução caia do céu e que resolva este problema. Quando isto aconteceu, era um sábado à tarde. Eu fiquei o resto do dia e a noite pensando em como o problema poderia ser resolvido. No outro dia de manhã, acordei, brinquei um pouco com as crianças, depois veio o almoço e só lá no meio da tarde que chegou o tal insight, que é a terceira fase do processo criativo. Então, vamos ver como esse problema foi resolvido? Olha qual foi o insight. Quando eu estava envolvido com o problema, pensando apenas dentro da casinha, eu imaginei que esse chip aqui, expansor de I/O, só poderia funcionar para pinos que saíam para fora do projeto, para os LEDs e para os relés. Mas que tal utilizar um pino dele para o DIR do RS485 e daí sobrando aquele pino específico para alimentar o strobe? Então vamos para a quarta fase do processo criativo, que é a verificação. Ok? Temos strobe, strobe e aqui a direção do RS485. Vemos que a verificação ocorreu com sucesso. É um projeto possível de ser produzido, né? Um projeto que funciona, tá? Mas agora, para completar, nós vamos ver um pouquinho mais do processo de confecção deste projeto aqui.
A montagem do protótipo pode ser feita em placa padrão, essas placas furadinhas, e até mesmo em protoboard, que dá uma melhor flexibilidade para a montagem, para fazer todos os testes. Finalizando o esquemático, nós também podemos fazer um protótipo em qualidade industrial. Eu fiz aqui uma placa em 2 layers, nós temos o top e o bottom aqui, né? Podemos verificar também aqui a legenda dos componentes da parte de cima da placa e a da parte de baixo. Eu também consigo ver aqui a placa no formato 3D e veja que, mesmo sendo um componente mais importante da placa, que o U2, ele é um microcontrolador, né? Então ele é bem pequenininho, né? Nós podemos ver também aqui a parte de baixo aqui, né? A parte de cima, aliás, da placa, e nós vemos aqui os relés e o conector RJ45 da rede RS485. Okay? Chegamos no final de mais um vídeo. Se você é novo aqui, você considere se inscrever no canal, ative as notificações clicando em todas. E se você já é da casa, o mesmo de sempre, curtindo, compartilhando. Nós temos poucos canais de hardware no Brasil, vamos tentar aumentar esta comunidade dando uma forcinha aí, ok? Então, até mais, até o próximo vídeo.